A maldição de gostar de um homem hétero. Você também sofre desse mal? Pois é. Essa semana, a Lourdes Leon, filha da Madonna, deu uma entrevista falando assim: namorar homem é uma maldição. Se você puder, evite, viu? Eu faria. Eu gostaria de não ser hétero, mas as cartas que eu recebi são essas. Não tenho o que fazer, eu tô amaldiçoada. E pelo visto, a maldição caiu como uma luva para explicar e aplacar o coração de muitas mulheres que já sofreram por causa de homens héteros, que já sofreram mais do que gostariam. E aí, resolveram falar nas redes também. Ser mulher hétero tá cada dia mais difícil, é um martírio. A mulher hétero realmente tá no mapa da fome. Toda regra tem uma exceção, exceto essa. E esse é um vídeo que talvez traga polêmica, mas que é para fazer a gente pensar. Ainda que os seus últimos 3 rolos tenham sido babacas, será mesmo que o nosso grande ato de liberdade está em escancarar a tal maldição? Ou tratar a dificuldade da nossa vida amorosa como uma maldição é tão infantil e fantasioso quanto achar que a sua vida ia mudar porque você ia encontrar um príncipe encantado que ia te beijar e ia te fazer feliz para sempre. Não é tão simplista achar que a gente está amaldiçoada quanto que a gente depende deles para ser feliz? Sim, a gente vive num mundo machista, com imensos efeitos do patriarcado, mas me incomoda muito perceber o quanto esse discurso de ódio ao homem hétero ganha força em roda de mulheres de todos os tipos, das mais românticas às que têm o coração mais livre. É importante a gente perceber que essa maldição do homem hétero tem muito a ver com um movimento que a gente discutiu há pouco tempo com o discurso dos Red Pills. É a mesma lógica de achar o inimigo comum. E é claro que, mais uma vez eu vou pontuar, eu já falei sobre isso quando eu falei de Red Pills, o discurso de ódio dos Red Pills é inaceitável, é misógino e a misoginia deveria sim ser criminalizada. Mas feita essa ressalva, o que eu quero que a gente discuta é que do mesmo jeito que eles se unem para falar que as mulheres são todas interesseiras, que as mulheres querem o seu dinheiro, que as mulheres, a gente falar da maldição do homem hétero também é a gente criar esse ranço, esse nós versus eles, através de um inimigo comum. Esse conceito do inimigo comum traz essa ideia de que um grupo de pessoas identifica uma ameaça específica, uma fonte central de todos os problemas e juntas a gente se une para identificar e se prevenir desses possíveis predadores. Será mesmo que existe amor se a gente continuar olhando o outro como predador? Se a gente continuar agindo na prevenção e na tensão? No olhar que encara toda a alteridade como inimiga? E é perigoso e perverso porque, assim, por que esse tipo de discurso ganha eco? Porque nada conecta tanto as pessoas quanto compartilhar suas dores. E aí, no momento que você tá se sentindo sozinha, exausta, traída, sacaneada, do tipo, cara, mais um cara que não foi legal, tratar o fim da relação como uma maldição, a maldição de gostar o homem hétero, te coloca de novo no lugar da menina, da vítima, da coitada. E é reconfortante, né? Porque te devolve esse lugar infantil. Da princesa, a bela adormecida, coitada, foi amaldiçoada quando criança, e aí tá lá, vítima dessa maldição do mundo, e as pessoas têm que proteger ela. Só nos resta reclamar e se unir. Nessa lógica de nós versus eles, a gente se vincula de uma maneira muito tóxica às outras mulheres, numa lógica que eu chamo de doídas venceremos. Porque aí, de uma maneira bem parasitária, a gente alimenta o fatalismo e o ceticismo umas das outras, sabe? E daí vem uma coisa do tipo, não, meu ex também fez isso. Não, homem é tudo igual, porque eles são todos uns babacas. A gente fica cúmplice na desesperança, no fatalismo e nesse olhar atento e tenso, que tá sempre buscando traços de manipulação, de narcisismo, e sem perceber a gente suga o restinho de esperança umas das outras. Porque a gente tá trabalhando num olhar do viés de confirmação. Na dor, a gente reforça a dor da outra. Isso nos traz um conforto, né? Porque você sente que você não tá sozinha, mas também deixa a gente num lugar muito passivo, né? Muito simplista, muito maniqueísta. Todo cara é sacana e a gente tá aqui batalhando. Será? E aí, enquanto o laço aparentemente se fortalece com essas outras mulheres que também estão sofrendo com a maldição, todos os laços possíveis se enfraquecem e até o seu laço com ela. Porque você pode se vincular
com essa mulher na felicidade, no amor, do conversar das melhores formas de ter uma DR, de colocar o seu ponto, de desfazer uma ilusão sua. Será que a gente não pode se unir numa construção de amores possíveis, ao invés de uma identificação de maldições? Eu falo muito sobre viés de confirmação, mas acho que é importante falar de novo nesse vídeo, porque identificar a maldição é tentar trabalhar no viés de confirmação. O que é o viés de confirmação? Você analisa os fatos para ter certeza de que o seu ponto e a sua hipótese estão certas. Porque mais do que querer ser feliz, a gente quer ter razão. E como a gente já se machucou muitas vezes, quebrou a cara muitas vezes, tem um lugar do tipo, cara, eu não quero sofrer de novo. E aí você busca qualquer indício para provar que você tá certa. Que a pessoa não vale nada, que a história não vai pra frente, que ele tá te enrolando, que ele é um mulherengo, que ele é controlador, que ele não te respeita. Você usa o seu gabarito de histórias antigas, as histórias das outras mulheres, e aí você lê tudo isso como esses símbolos, e as histórias não vão pra frente. Não porque o cara te sacaneou, muitas vezes porque você leu coisas ambíguas, os silêncios, como sacanagem. E aí você conversou com todas as amigas da maldição e não conversou com o cara, e a história realmente não foi pra frente. Aí você fala o quê? Tá vendo? Homem é tudo igual, ninguém presta, estamos amaldiçoadas. Será mesmo? Quando a gente polariza e o cara é sempre o sacana e você é sempre a enrolada, a gente deixa de lidar com as nuances, com as incoerências, com as inconstâncias que a gente mesmo tem. Com as oscilações de afeto, de intensidade, com a ambiguidade, com mudar de ideia. Às vezes a pessoa gostava de você e parou de gostar. Ela errou, ela te frustrou, mas isso não significa que ela é sacana. É você também ter que se haver com as suas frustrações. Só que a gente tem uma necessidade de direcionar a raiva e a frustração para o outro. Quando a gente está frustrado, insatisfeito, é mais fácil procurar alguém para culpar do que levar para o divã, para análise, para os meus cursos. A minha frustração, a Valesca Zanello tem essa frase que eu acho incrível, que é o tamanho da fome diz sobre o tamanho do sanduíche, mas também diz sobre o tamanho da fome. Será que eu estou esperando demais desse cara? Será que eu estou colocando toda a minha felicidade no par romântico? Será que eu me calei e falei, não, tá tudo bem, amor. Não, vamos fazer os seus programas. Não, tudo pra mim tá ótimo. E aí a hora que esse cara não vai nas coisas que são importantes pra mim, eu falo, tá vendo, é um machista, sem perceber que eu me anulei, porque eu achei que era assim que eu ia construir uma relação. Em geral, quando criança inventa história, sabe, quando elas recorrem a fantasias e as ficções, isso muitas vezes tem a ver com uma dificuldade delas de elaborarem questões difíceis na realidade. A gente precisa falar que quando uma pessoa morreu, ela virou estrelinha. E aí, a maldição do homem hétero é um remake desse comportamento infantil. Tá angustiante, eu não tô sabendo, as relações são difíceis, vamos fantasiar aqui uma maldição, uma história de terror. Trocar a história do conto de fadas pela história de terror é se manter uma menina mimada fatalista. Eu sei que é exaustivo e angustiante. Mais uma vez a história não ter rolado. O cara esperar que você dê conta de todas as funções da casa, vocês vão morar juntos e daí ele fala, pô, mas não tem nada na geladeira? Ué, mas a geladeira não se autoabastece quando você abre e fecha. Ou achar que as roupas vão se lavar sozinhas. Ou perguntar o que vai ter para jantar, como se você tivesse que ser o cardápio ambulante. É frustrante. É frustrante lidar com a dificuldade deles de falar sobre os sentimentos. Porque sim, os homens acessam menos os sentimentos e se sentem mais desconfortáveis em falar sobre tudo isso. Mas ao invés da gente jogar a culpa para tal maldição e jogar a toalha, será que não é mais honesto com a gente mesmo, com a relação, a gente jogar a favor do amor? E, gente, jogar a favor do amor não é ser babá de homem, não é você ter que ensinar as coisas. Eu sou totalmente contra, tá? É a gente se propor a construir algo juntos, por nós. E também rever os nossos comportamentos. Eu falei no começo e falando aqui de novo, né? Será que a gente ainda não opera numa chave de dependência e codependência emocional? Eu tenho um curso que fala sobre dependência e codependência emocional e eu vejo que a maioria de nós aprendeu assim, né? Seja boazinha, faz pra agradar, amar é cuidar.
Aí você cuida, passa por cima das suas necessidades, a pessoa não faz o mesmo por você e você fala, tá vendo? É porque ele é um hétero babaca. É só culpa dele ser um hétero babaca ou da gente também achar que o valor da relação tá no que a gente faz pelo outro, no que a gente deixa de fazer pela nossa vida? Será que não tem um lugar da gente também se implicar? Da gente colocar para o outro o que a gente necessita, o que a gente deseja. Eu tenho um curso que chama Amores Sólidos, que trabalha exatamente isso. Como é que a gente muda a qualidade da vinculação? Do parar de fazer para poder só ser. Como é que a gente tem conversas difíceis com afeto? Porque é importante a gente se dar conta de que ninguém tem que vir pronto e atender e entender as nossas demandas. A gente vai ter que ajustar isso com as pessoas. Relação é construção, é manutenção, é rearranjo constante. O combinado vai ter que ser recombinado, é um caleidoscópio. E a relação também é pessoal e intransferível. Ainda que todos nós estejamos sim imersos numa cultura machista, o Pedro não é igual ao Paulo, que não é igual ao Miguel, você não é igual à sua mãe, nem a mãe dele, nem a ex dele. E entender que cada caso é um caso, cada relação é uma relação, é angustiante porque tira esse contorno, né? E aí a gente quer um contorno. Vamos colocar os caras na caixinha das maldições e nós nas mulheres exaustas? Não. Eu quero que a gente saia dessa caixinha, que a gente se implique em conhecer a gente, em conhecer o outro, em sair dessa lógica de simplificação cognitiva. Porque como a gente está exausto de sentir, a gente também está exausto de pensar. E lidar com problemas complexos é desafiador. Aí quando a gente cria um inimigo comum, o que a gente faz? Simplifica a situação. Pronto, vamos compreender e comunicar, essa é a ameaça, esse é o problema, tá ótimo. Isso simplifica as respostas, reduz a carga cognitiva, reduz as nuances, as complexidades. Só que não existe relação sem nuance e sem complexidade. Não existe pessoa sem nuance e sem complexidade. E é isso que eu quero que a gente comece a trabalhar. Para a gente mudar a qualidade das nossas vinculações, a gente tem que desapegar das maldições. Tem que se propor a elaborar as dores, as frustrações, que talvez a gente não elaborou lá de trás. Eu também tenho outro curso que chama Curando o Coração, para a gente olhar todas as nossas dores emocionais. Porque talvez eu só estou falando dessa maldição porque eu ainda não vivi o luto daquele cara que, eu fiquei um mês falando sem parar no WhatsApp e eu achei que ia ser incrível e foi um babaca. E eu também não elaborei a dor de eu ter me sentido rejeitada pelo meu pai, que falava que a minha irmã era mais inteligente, mais magra, mais bonita. Eu não elaborei a minha frustração de não ter casado e não ter filhos com essa idade. Vocês entendem que parte desse trabalhado amor também vem do rever os nossos desejos, as nossas faltas, as faltas do outro. Eu sei que tem coisas que são exaustivas, mas tratar como eles são sacanas e a gente é coitada, a gente tá exausta, simplifica tudo e não resolve nada. De novo, eu não estou dizendo que a responsabilidade é nossa, mas eu quero que a gente pense que quando a gente coloca a maldição do homem hétero, a gente suprime a crítica interna. Quando todo o mal está concentrado em algo maior, num inimigo externo, no patriarcado, aí o que eu vou fazer? Nada, né? Porque o mundo é grande demais. Eu tenho umas amigas que têm um canal sobre sustentabilidade, elas falam em micro-revoluções, e eu acredito nas micro-revoluções afetivas. É eu poder validar os meus sentimentos e os meus limites nessa relação de hoje. Eu me responsabilizar pelo tipo de relação que eu estou construindo. Quais migalhas eu tratei como banquete, quando eu fui boazinha para agradar, quando eu me diminuí porque eu estava apaixonada. Será que eu validei os meus sentimentos para mim e para o outro? A maioria de nós não. Tem uma aula no Resgate do Eu, que é o meu curso sobre amor próprio, que fala sobre isso. A gente tem que aprender a se validar e não a se valorizar. Não é eu vou ser uma bruxa muito mais malévola para acabar com essa maldição. Eu vou validar meu incômodo e vou falar. Vou validar o incômodo dele, ainda que eu não concorde. A dificuldade dele de se comunicar. E a gente vai falar sobre a dificuldade. Não é simples, mas é possível. E a busca por uma solução que seja colaborativa é mais interessante.
A gente tem que jogar junto, o amor tem que ser mais frescobol e menos tênis. É difícil não saber qual vai ser o fim dessa história? É difícil pra caramba. A gente já abandonou a história do conto de fadas, mas que a gente pare de querer colocar como uma história de terror o fim de todas as relações, os comportamentos que não são legais. Se a gente não puder conviver e conversar sobre os erros dos outros, a gente vai achar que a gente não pode errar também. Isso também vai tirar a gente da obrigação de perguntar pra gente mesmo. Quais são as coisas que eu tolero e quais são as coisas que eu não tolero? O que é conversável e o que não é? Que tipo de relação eu quero? Que pessoas eu estou escolhendo? Porque se apaixonar também não é uma maldição. A paixão acontece, mas continuar naquela relação é uma escolha. E a hora que eu entendo que essa escolha pode ser feita com mais amor, com mais qualidade, de uma forma mais comprometida com os nossos valores, com uma interdependência saudável, aí o amor fica mais possível. Vamos parar de achar que o cara é um inimigo comum e começar a olhar cada pessoa como uma pessoa? Tira esse viés de confirmação, sente mais, entenda menos. Coloque as pessoas menos em caixinhas e tire a sua obrigação de também ter uma caixinha da mulher bem resolvida, que entende tudo, que não vai mais cair naqueles contos. Cada história é uma nova história. Vamos viver essa nova juntos?